Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de longe, mas sintam-se abraçados por mim e pelo Espírito Santo que habita em todos os lugares, inclusive aí na sua casa, e eu tenho certeza que ele vai tocar a sua vida neste culto. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês seguissem as nossas redes sociais. Vai estar aparecendo o link aqui embaixo. É PIBSM em qualquer rede social que você procurar. E também, compartilhe esse vídeo com aquele seu irmão que você lembre, que esteja precisando, talvez, ouvir essa palavra ou um louvor. Compartilhe nas suas redes sociais também. Eu tenho certeza que ela vai abençoar a vida do seu irmão, de alguém que esteja precisando também. Vamos dar início ao nosso culto. Uma boa noite e que o Espírito Santo possa estar tocando a sua vida e a minha vida também. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite a todos os membros da Igreja Batista de Santa Mônica e a todos que estão reunidos e vendo este culto nessa noite. Que nessa noite você possa ter a certeza que existe um Deus que é acima de tudo e acima de todas as coisas. Creia neste Deus que pode todas as coisas, neste Deus que está no controle de tudo, porque Ele foi, é e sempre serás o Deus do nosso louvor. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Sei que é por
toda a sua força, igreja. Creia que Deus é sobre todas as coisas, amém? Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que ser. Tu és Deus, Senhor. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem a solução para o seu problema. Jesus sabe o que passa no seu coração. Neste exato momento, o mundo procura uma solução, uma cura. Nós, como Igreja do Senhor, sabemos que Jesus é o médico dos médicos. Por isso, creia que Deus tem a cura. Basta você crer e acreditar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Me escutas quando clamo, que acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creia nessa palavra. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a
essa palavra. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de Ti, todo momento, a todo instante. Amém. Irmãos, todos nós temos conhecimento que muitas pessoas estão passando por dificuldades nesses tempos. Em prol disso, o Ministério de Ação Social está precisando de doações dos irmãos de alimentos, de cesta básica e também materiais de higiene pessoal. E a Jump Juve, em apoio ao Ministério de Ação Social, está com o projeto de buscar na sua residência esses materiais. Então, se você tiver condições de doar algum material de higiene pessoal ou alimento de cesta básica, entre em contato comigo ou com o Marcelo, que um jovem irá na sua casa buscar esse alimento para prestigiar aqueles que precisam. E nesse momento também nós vamos aproveitar para cultuar ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu sei que os irmãos têm um costume, uma cultura de entregar os dízimos e ofertas aqui no templo, mas não deixe de ser fiel com Deus, não deixe de ser fiel por conta da crise, por conta dos problemas que estão acontecendo. Então vai estar passando um slide com as contas da igreja, o PicPay e também os contatos aqui embaixo, vai estar passando para que você possa entrar em contato com alguma pessoa da tesouraria, uma pessoa responsável, para caso tenha necessidade, ir na sua residência também, buscar esse dízimo, essa oferta que você quer cultuar. Então, enquanto toca o louvor, eu peço para que o irmão entre em contato com esses irmãos ou faça a sua transferência ou a entrega do dízimo pelo PicPay. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção.
Quero saudar a você com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e falar da minha gratidão a Deus porque, embora fisicamente um tanto quanto distantes, mas a tecnologia nos permite essa aproximação. Quero dirigir minha fala a você que está na sua casa nesse momento, junto com a sua família, fazendo da sua casa um altar de adoração ao Senhor. Quero falar para você, membro da PIB-SM, e você, meu querido, que nos assiste no conforto da sua casa. E eu quero mais uma vez reforçar que, por favor, compartilhe esse link com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais pessoas possam ter o privilégio de participar desse culto a Deus. Amém? E a minha oração é que Deus continue a ministrar o seu coração, como tem feito até esse momento. Nós já louvamos ao Senhor com as nossas vozes, já cantamos, já expressamos a Deus o que, de fato, há no nosso coração em relação a Ele. Agora nós vamos refletir um pouco na preciosa e poderosa palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou seu dispositivo, qualquer que seja. Nós vamos meditar com base no texto em Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Vamos meditar nessa noite tão maravilhosa, tão agradável. Quero convidar você a meditar comigo a respeito da maravilhosa graça de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Vós estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? A maravilhosa graça de Deus. Uma das principais coisas que me chamam a atenção nesse texto, no trecho dessa carta de Paulo aos Efésios, é a respeito de alguns conceitos bíblicos importantíssimos. O texto, por exemplo, ele vai falar sobre graça, ele vai falar sobre salvação, vai apresentar o tema fé. Então, temas fundamentais à vida e à fé cristã. E essa graça tão maravilhosa, a qual muitas vezes nós dela não nos apercebemos, ela vai fazer toda a diferença. Nesse capítulo, é como se Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos em Éfeso, estivesse fazendo o antes e o depois da nossa vida. O antes, quando vivíamos separados de Deus, quando vivíamos longe da presença do Senhor, e o depois, após a nossa conversão, após a nossa entrega ao senhorio de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito dessa maravilhosa graça, no texto bíblico, ela começa trazendo o quê? Já um contraste, apresentando a condição miserável do homem sem Deus. A condição do homem sem Deus é uma condição lastimável, é uma condição trágica. Ele diz assim nos versos de 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na obediência.
O texto vai apresentar o estado do homem natural, o homem decaído, o homem que foi criado com o propósito divino de viver para a glória de Deus, de viver para servir ao Senhor, de viver para ter uma vida de comunhão íntima com o seu Criador. Esse homem, através do ingresso do pecado na história da humanidade, ele se afastou de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Ele abandonou a presença de Deus. O homem começou a viver sendo conduzido, por exemplo, tendo a sua vida dirigida, como o texto vai colocar aqui, primeiro, do espírito que agora opera no mundo. Mundo como sistema de valores, valores corrompidos, valores relativizados, valores incompatíveis com os princípios de Deus contidos na sua santa e bendita palavra. O homem se corrompeu e se distanciou de Deus, porque agora ele não andava conforme a orientação divina, mas andava sendo guiado, dentre outras coisas, pelo mundo, o sistema de valores. E o texto vai dizendo também que, além de seguir os valores desse mundo, o homem viveu influenciado por aquele que governa esse mundo, sistema de valores, que é o diabo. O homem, sem perceber, ele pensa ser livre, mas sem Jesus, ele não passa de uma marionete nas mãos de Satanás. Ele é escravizado sem se dar conta dessa condição de escravo. Ele vive, o homem natural, ele vive na prática do pecado. Para o homem natural, viver no pecado é o natural. É o normal. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. O texto vai apresentar esse homem sem Cristo como alguém espiritualmente morto. Alguém que fisiologicamente apresenta sinais vitais, alguém que trabalhe, que pratique lazer, alguém que faça suas atividades, alguém que vive uma vida aparentemente normal, respira, tudo funcionando perfeitamente, mas espiritualmente está morto. Não há vida espiritual. O que vai mostrar a tragédia do ser humano, longe dos caminhos do Senhor, do homem sem Cristo. E Paulo começa como que fazendo um lembrete aos irmãos lá de Éfeso: olha, antes vocês estavam espiritualmente mortos, vivendo no pecado, seguindo o curso desse mundo, sendo influenciados por Satanás e fazendo a vontade da carne, cumprindo os desejos da carne, que é a inclinação natural do homem para a prática do mal. O homem foi contaminado pelo pecado e sem muitas vezes se perceber dessa triste realidade. É como se Paulo estivesse escrevendo aqueles irmãos mostrando o seguinte: o contraste da realidade antes sem Jesus e agora caminhando na presença do Senhor. O homem, então, ele segue influenciado por esse mundo, o sistema de valores. O homem segue agora como que manipulado pelo diabo. E o diabo, irmãos, dentre outras coisas, Jesus disse que ele veio fazer 3 ações, cometer 3 verbos muito fortes. João 10:10 diz que veio para matar, roubar e destruir. Logicamente que não é esse o propósito de Deus para a vida de ninguém. Mas um homem sem Deus, ele abre espaço para essas ações diabólicas sobre a sua vida. E cada vez mais ele se afasta dos propósitos do Senhor. E a Bíblia vai dizer o seguinte: essa condição é tão trágica porque, além de espiritualmente morto, o homem sem Cristo, aquele que não tem a sua vida dirigida, orientada pelo Senhor Jesus, o texto vai dizer que é, por natureza, filho da ira. Já parou para pensar na seriedade desse adjetivo? Filhos da ira. É o que Paulo está dizendo aqui. O homem sem Deus é naturalmente filho da ira. E diante dessa realidade tão séria, diante dessa verdade tão severa, nós só temos 2 posturas a fazer.
A primeira eu preciso fazer se eu já conheço a graça de Deus. Se eu já conheço a graça de Deus, eu preciso me consagrar mais e mais a esse Deus a quem eu sirvo. Eu preciso caminhar conforme os preceitos da sua palavra. Eu preciso caminhar no desejo pleno de obedecer a Deus, para não agir como um filho da desobediência. Em última instância, meu querido, pecado vai ser conceituado como desobediência. E a desobediência, ela vai ser a raiz de todos os males na vida do homem. Então, se você já conhece essa graça, viva por essa graça, mas viva de um modo digno. Santifique-se ao Senhor, consagre sua vida a Deus, consagre tudo aquilo que Deus tem posto nas suas mãos a Ele. Viva de um modo santo, seja um imitador de Cristo. Em última instância, santificar não significa se isolar, não ver ninguém, ficar trancado, para não poder conversar com ninguém, para não evitar de brigar com alguém, para evitar de ter um problema. Não é ser ali alguém que vai se restringir, ficar trancado para não pecar. Não vai resolver o problema. Santificar-se significa imitar a cada dia Jesus. Santificar-se é igual parecer a cada dia com Jesus e viver para agradar o seu grande nome. A segunda conduta que eu disse que é preciso tomar é para você que ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida a Jesus. É a decisão mais séria e mais urgente que o homem precisa fazer na vida. Ao longo da nossa vida, nós temos muitas decisões vitais e importantes que vão fazer a história do nosso viver. Mas de todas as decisões que alguém precisa tomar na vida, é a decisão de reconhecer-se pecador e de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Para que essa graça venha fazer parte na sua vida, venha fazer a diferença na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer, lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, vai nos dizer o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Querido, essa graça também é oferecida a você. Você pode mudar a sua história a partir da sua decisão. Você precisa dar esse primeiro passo, reconhecer-se pecador e reconhecer que precisa de Jesus como seu Senhor e principalmente como seu Salvador pessoal. Em segundo lugar, essa maravilhosa graça, versos 4 a 7, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos ainda mortos em transgressões. E ele enfatiza, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu querido, o amor de Deus por nós, essa graça tão maravilhosa de Deus, ela simplesmente é incomparável. Não há parâmetros humanos para poder conceituar essa graça. Ela é simplesmente maravilhosa, ela é simplesmente incomparável, ela é simplesmente única. O amor de Deus. Eu vou entender, sabe o quê? Essa maravilhosa graça indica que Deus jamais considerou o ser humano um caso perdido. Deus nunca considerou e jamais vai considerar o ser humano como um caso perdido. Sabe por quê? Porque esse amor é capaz de trazer alguém que está espiritualmente morto novamente à vida em Cristo Jesus. O texto começa dizendo aqui que Ele nos vivificou, Ele nos trouxe à vida, Ele nos ressuscitou na pessoa de Jesus Cristo, por seu grande amor. Interessante, só para termos uma ideia, Deus ama a sua vida não porque você é, porque você faz, ou porque você possui alguma coisa. Deus ama a sua vida, apesar do que você faz, apesar do que você possua, apesar de como você viva. Deus lhe ama. Essa graça de Deus é tão maravilhosa que Ele gera
vida espiritual. O texto diz, Ele nos amou e deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Em nome de Jesus, entenda o seguinte, não há ninguém que seja um caso perdido para a graça de Deus, por esse Deus maravilhoso, Senhor de toda a graça. Certa vez Jesus disse o seguinte, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Esse mesmo Jesus, num dado momento, ele vai resumir a sua missão. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, naquele contexto ali da história do encontro de Zaqueu com Jesus, lá no versículo 10, Jesus vai dizer o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se considera um caso perdido, Deus não te vê dessa maneira. Ele te vê como alguém que é alvo do seu santo e bendito amor. E a você que essa graça é estendida. Então não se veja como um caso perdido. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você pense que você é um caso perdido. Porque o inimigo quer que você pense que para você não tem solução. Sua vida não tem como mudar. Você não tem como ter uma transformação na sua realidade de vida. Mas é essa graça. Ela é capaz de transformar a sua história. E só ela pode te mudar. Só ela pode transformar. Só ela pode fazer com que a sua história seja reescrita de um modo totalmente diferente. De um modo totalmente maravilhoso. Em terceiro lugar, a maravilhosa graça que transforma a nossa posição espiritual. No versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Essa maravilhosa graça, ela é capaz de mudar a nossa posição espiritual. Paulo está dizendo aqui que antes de recebermos essa graça, o homem não passa de alguém espiritualmente morto. E alguém morto é alguém que está inerte, alguém incapaz de fazer qualquer coisa, alguém que é totalmente vencido. Deus muda a nossa história. Essa maravilhosa graça é suficiente para mudar a sua história de vida. Só ela é capaz de reescrever um novo caminhar para você. O texto vai falar o seguinte, Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Em outras palavras, o que Paulo está escrevendo aí é como se Deus nos transportasse da sepultura para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Na sepultura, onde não há nada mais a se você contemplar. Não há nada mais a ser feito. Não há mais nada a ser conquistado. Mas Ele nos faz assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa graça maravilhosa, ela vai nos transformar de antes como filhos da ira, agora em filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12, o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você caminha hoje sem Jesus, você não tem essa filiação da parte de Deus na sua vida. A filiação, na qualidade de filho de Deus, só é possível mediante o fato e o ato de recebermos Jesus como nosso Salvador pessoal. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo, mas eu também sou filho de Deus. Biblicamente, só vai ser filho de Deus quem é adotado por Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. O texto vai dizer, o mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, e eu acho, Neito, esse versículo um dos mais lindos da palavra de Deus, vai mostrar o apóstolo João como alguém maravilhado com essa graça. 1 João capítulo 3, Neto, o apóstolo vai escrever o seguinte, vede com que grande amor Deus tem tido para conosco, a ponto de nos fazermos seus
filhos. Esse amor. Meu querido, somente essa graça maravilhosa é capaz de mudar a sua condição. Somente essa graça incomparável, essa graça quase que inexplicável, somente ela é capaz de fazer a diferença na sua vida. Antes, espiritualmente morto. Agora, em Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em quarto lugar, a maravilhosa graça de Deus nos leva a cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Versos 8 a 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa maravilhosa graça nos leva ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. O texto começa a falar aí de outra situação que geralmente leva muito a extremos. Pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não entregou sua vida a Jesus, ela muitas vezes vai entender o seguinte, que lá pelas tantas ela pode se salvar por ter sido uma boa pessoa, pela prática de boas obras. Muitas pessoas vão fundamentar a sua vida espiritual somente na prática de boas obras. Qual o outro extremo? Infelizmente, há muitos filhos de Deus que levam para o outro extremo, para outra ponta, que vai pensar o seguinte: agora eu estou salvo mesmo, já que a salvação não vem pelas obras. Lembra lá do que vai dizer lá em Tiago? A fé sem obras é morta. Um não anula o outro. Elas têm que andar em conjunto, em harmonia, têm que andar de modo simultâneo. Um não anula o outro. A grande questão é a seguinte: muitas vezes você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, será que Deus tem um propósito na minha vida? Tem. O texto vai dizer, essas boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, são consequências na vida de quem já foi salvo, e quem já se apossou, e quem já entendeu e se entregou a viver por essa graça. Somos salvos pela fé, mas precisamos viver a prática das boas obras. Não é possível apartar um do outro. Quando eu faço uma boa obra, eu não estou fazendo nada mais, nada menos, senão cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Em última instância, resumindo, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos viver de um modo que glorifique ao nosso Deus. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: para que os homens vejam as suas vidas e glorifiquem a Deus pelas suas boas obras. Quando você pratica uma boa obra, o nome de Deus é glorificado através da sua vida. E o propósito da sua vida é viver para glorificar a Deus. Você está infeliz, sem saber que direção tomar, por que você existe? O propósito da sua vida é viver para glorificar a Deus, a ser bênção na vida das pessoas, a ser uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Essa graça nos faz compreender esse propósito. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu quero concluir convidando você a fazer uma reflexão pessoal. Se você já conhece e experimenta essa maravilhosa graça, você já lembrou alguma vez de agradecer ao Senhor por essa graça, de um modo específico? Eu sei que você ora a Deus, que você agradece a Deus por muitas coisas. Mas você já observou, se nós não prestarmos atenção, nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo mais precioso dos bens, que é a salvação. Você orou hoje, na sua oração você fez petições, na sua oração você louvou o nome do nosso Deus,
na sua oração você agradeceu muitas coisas, muitas bênçãos, e é assim que tem que ser, porque a Bíblia diz, e sede, pois, agradecidos, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mas quanto tempo faz que você não diz assim para Deus, Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, muito obrigado por essa tua graça tão maravilhosa me alcançar. Viva para glorificar a Deus por causa dessa graça. Viva de um modo que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Porque antes, o texto vai dizer que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, segundo as inclinações da nossa carne. Agora nós somos chamados para um novo andar, e um andar com Deus. Meu irmão, você foi chamado para caminhar com Deus, para andar com Deus dia após dia. Hoje também é o dia para você experimentar essa graça sobre a sua vida. Valneci, como é que eu posso experimentar essa graça na sua vida? Como é que eu posso experimentar essa graça na minha vida? Eu posso experimentar essa graça na minha vida reconhecendo que sem Deus, que sem Jesus, eu não passo de um homem perdido, de um homem espiritualmente morto, de um homem separado de Deus nessa vida e na vida eterna, se eu não mudar esse quadro. Essa graça é oferecida a você. Deus te oferece essa graça hoje. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez o seu coração hoje esteja um pouco angustiado, um coração tenso, um coração cheio de perguntas, de inquietações. Mas você precisa ter uma certeza. Essa graça de Deus, essa graça maravilhosa, ela vai fazer a diferença na sua vida. E para isso, renda-se aos pés de Jesus. Chame Jesus para ser o seu Salvador pessoal. A Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o único caminho. Jesus não é o caminho possível para a salvação. Jesus é o único caminho para a salvação da sua vida. E aí você vai entender qual é o propósito. Você vai entender o sentido real da sua vida. Eu gostaria que você prestasse atenção. Talvez você mesmo se considere um caso perdido. Mas em nome de Jesus, eu vou te informar que a grande especialidade de Deus e a maior especialidade de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Para salvar um perdido pecador como eu, Deus entregou o que tinha de melhor, seu Filho. Para me salvar, para mudar a minha história, para me dar vida eterna. E Ele quer fazer isso com a sua vida hoje. Hoje aí na sua casa. Talvez você está ouvindo essa reflexão no seu quarto, sozinho. Talvez até então você nunca parou para pensar em tomar essa decisão, ou você sentiu-se envergonhado em ouvir um apelo como esse. Mas agora você está no seu quarto sozinho, é você e Deus. Você não tem do que se envergonhar, você só tem a oportunidade maravilhosa de se derramar diante de Deus e reconhecer que somente Jesus é capaz de mudar a sua história. E essa graça vai fazer toda a diferença na sua vida. Você foi criado para cumprir os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. A sua vida não é obra de um mero acaso. A sua vida não é uma mera sucessão de acontecimentos e eventos, mas a sua vida é algo que foi planejado por Deus na eternidade e para a eternidade. Agora, como um homem vai passar essa eternidade? Depende da decisão. Que decisão? Querer ser alcançado por essa graça maravilhosa. E essa graça está na pessoa de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Ele quer mudar a sua vida. Você tem vivido uma vida sem sentido, uma vida vazia de significado.
Muitas vezes os seus pensamentos te levaram a pensar coisas que não deveria pensar. Muitas vezes você se julgou a pior das pessoas. Você é alguém que é alvo do amor de Deus. A Bíblia, dentre muitas verdades, a Bíblia vai nos dizer que Deus dá prova do seu amor por nós. Quando Cristo morreu na cruz, por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto de Romanos capítulo 5, ele vai continuar no verso 9 e vai dizer o seguinte: pode ser que por alguém que seja bom, vale a pena eu morrer. Só que Jesus morreu por um Valnice cheio de falhas, cheio de pecados. Um Valnice que queria andar afastado do Senhor. Morreu por você que preferiu andar conforme os ditames do seu coração. Ser conduzido meramente pelo coração é algo muito perigoso na sua vida. A Bíblia vai nos orientar de tudo que se deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, pois dele precedem as saídas da alma. Deus quer mudar a sua história. Eu quero orar por você, quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos onde quer que você esteja. Eu sei que Deus falou tremendamente ao seu coração. Eu creio e entendo que o Espírito Santo está ministrando na sua vida nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, nós não temos como explicar de um modo satisfatório, ó Deus, algo tão grandioso, tão incomparável como a Tua graça. Ó Deus, mas essa graça, mesmo sendo incomparável, mesmo sendo de difícil compreensão, a nossa mente humana limitada, ó Deus, essa graça é oferecida a todos os seres humanos. A Tua palavra nos diz, nos ensina que a Tua graça se manifesta salvadora a todos os homens. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor. Muito obrigado porque um dia essa graça se tornou revelada para mim, revelada para os nossos irmãos aqui presentes. Ó Deus, eu quero Te pedir em nome de Jesus. Ó Deus, há pessoas nesse momento, ó Deus, rendendo suas vidas ao Senhor Jesus nesse momento. Há pessoas nesse instante, Senhor, querendo experimentar essa mudança, sair dessa vida espiritual morta para se tornar herdeiro do Senhor e co-herdeiro de Cristo. Ó Deus, toma, Senhor, essa vida nas Tuas mãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque não há limitações, ó Deus, que sejam capazes de calar a boca do povo que serve ao Senhor. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo esforço que as Tuas igrejas, Senhor, têm feito para trazer uma mensagem de paz em um mundo tão angustiado em nossos dias. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, ó Deus, por essa graça ter se revelado a mim, ter se revelado a nós. Obrigado por essa vida que está se entregando ao Senhor Jesus nesse momento aí. Ó Deus, e nós ficamos alegres, porque a Tua palavra nos diz que é uma festa nos céus, quando um pecador se arrepende e se entrega ao Senhor. Toma essa vida nas Tuas mãos, Senhor. Dirige os Seus passos a partir de hoje. Recebe, ó Deus, a oração do Teu povo. É a nossa súplica em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a você, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família que tem sido guardada, apesar de todas as circunstâncias. Agradecer a Deus pela oportunidade de, independentemente das circunstâncias, nós temos o privilégio de levantarmos altares de adoração ao nosso Deus.
Eu quero terminar dirigindo a você a bênção apostólica. Pedir para você estender a sua mão na sua casa, aqui no santuário, onde quer que você esteja, onde você estiver ao alcance da transmissão. E que o amor maravilhoso de nosso Senhor, Deus e Pai, que a bendita e santa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as santas consolações do Espírito Santo continuem, Senhor, derramadas na vida de todo o povo de Deus, agora e em toda a face da terra, até o fim dos séculos. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz o órfão, filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu,